Boa nós estarmos aqui juntos, somos ainda poucos, mas já é um começo. Não despreze os pequenos começos, né? Domingos mais, já estamos nos preparando aqui para fazer na quinta-feira, só precisamos de o Lucas já está e o Sandro já estão sendo treinados para nos ajudar aqui na transmissão do culto na quinta-feira. E nós temos a intenção de também voltar a fazer os cultos nas quintas. Amém, queridos? Coisa boa. Eu quero pedir para você que está aqui, para quem está nos vendo em casa, para você estimular as pessoas que você conhece a fazerem a inscrição no nosso canal, para que nós consigamos chegar nas 1000 pessoas, né? nas mil inscrições que nós precisamos para poder manejar de outras formas o canal. Poderíamos acessar por celular, né? Tem uma série de vantagens que nós conseguimos quando temos mais de 1000 inscritos. Eu peço então para você que está em casa, para você que está aqui, que faça isso, né? Quantas pessoas você conhece? Seus alunos, né, Monique? Põe todo mundo para se inscrever, porque isso vai nos ajudar muito. Amém? Hoje é um dia de ceia. Eu queria falar um pouco sobre esse espírito de comunhão que nós temos. A ceia é comunhão, né? E eu estava refletindo sobre o que é ser um bom cristão, o que caracteriza, se nós pudéssemos identificar qual é a marca essencial de um cristão verdadeiro, de um cristão que cumpre, né, anda no Espírito de Deus. O que é ser cristão? E tem uma palavra, uma passagem na Bíblia em que o apóstolo Paulo fala algo que é um grande desafio para nós, em que ele resume numa frase o que nós devemos fazer para nós vivermos uma vida cristã coerente, né? Sermos verdadeiros cristãos. Porque quando você se converte, a gente quer fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso desejo, nós queremos. Essa é uma característica da conversão. Como é que eu faço para fazer a vontade de Deus? O que eu preciso fazer para que eu seja... Agora que eu me converti, como é que eu tenho que viver? Como é que eu tenho que me comportar? O que eu tenho que fazer? E Paulo fala aqui em Gálatas 5,14, numa frase, resume numa frase aquilo que se espera de nós como cristãos. Ele diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Gálatas 5, verso 14, Paulo fala assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amará o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, toda a lei, diz Paulo aqui, se cumpre num só mandamento. Tudo se resume nisso. A nossa fé se resume nisso. O que Deus espera de nós é isto, né? E essa é a nossa marca fundamental. Jesus fala também isso, nós vamos ler lá no Evangelho de João, capítulo 13, o Senhor Jesus, no seu último contato com os discípulos, quando ele está ali no último momento com os discípulos, próximo à chamada oração sacerdotal, quando ele vai fazer aquela oração final, né? Já depois da ceia e tudo com os discípulos, ele está orientando, dando as últimas orientações para os discípulos. Ele fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E ele fala algo que eu queria que nós registrássemos na nossa alma, né? Ele diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Todos conhecerão que sois meus discípulos. Essa é a nossa marca. Esse é o nosso selo de identidade, está dizendo Jesus, né?
Veja a seriedade desse mandamento. Era algo que tinha que ocupar meu pensamento, minha reflexão, minha meditação. Porque Jesus fala, para você ser identificado como discípulo, vocês têm que se amar. Isso é fundamental. E João fala também na primeira carta dele, nós não temos registrado aqui, mas em 1 João capítulo 4, João fala isso, que se eu não amo ao meu irmão e digo que eu amo a Deus, eu estou mentindo. Não é possível eu dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, diz o apóstolo João, e dizer que eu amo a Deus a quem não vejo, mas digo que não amo e odeio o meu irmão a quem está diante de mim, a quem eu vejo. Quem é que consegue cumprir esse mandamento? De amar o seu próximo como a si mesmo. Nós costumamos, mas é muito difícil isso. Como é muito difícil, então não precisa fazer. Parece que essa é a nossa sensação, porque é difícil. E nós concordamos que não é fácil amar o próximo. Não é fácil, principalmente que as pessoas, nem todo mundo é amável. Né? É difícil amar as pessoas porque as pessoas não são amáveis. Nós muitas vezes não somos amáveis, né? As pessoas falam coisas complicadas, muitas vezes são desagradáveis, falam coisas desagradáveis, são espinhosas às vezes. Mas Jesus não está dizendo aqui para a gente amar só quando a gente quer, não é para amar só quando o sujeito é gente boa. Como é que diz a palavra? Ame o teu próximo como a ti mesmo, salvo se ele for um chato. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não abre essa exceção, né? Ame ao teu próximo como a ti mesmo, desde que você não esteja de mau humor. Ame ao teu próximo como a ti mesmo, né? Se você estiver sentindo isso. É isso que a palavra diz. Nós não temos não é uma opção, nós tratamos esse mandamento como se ele fosse uma opção. Mas ele é fundamental, ele é essencial para marcar a minha identidade de discípulo de Jesus, de cristão. Eu não sou cristão se eu não amo o meu irmão. Veja só que desafio tremendo, né? Se é assim, eu tenho que aprender isso. Eu tenho que definir um esforço para amar o meu próximo. Eu tenho que tomar a decisão de que isso seja uma lição que eu vou aprender na vida. É uma missão que eu tenho que escrever para mim. Você tem feito isso? Você tem identificado isso? Você tem colocado isso como uma missão na sua vida, como um esforço que você resolveu ter? Porque é um comando muito claro na boca de Jesus. Jesus fala lá em João 15, verso 12, o meu mandamento, olha só, o meu mandamento, quer dizer, esse é o mandamento, né? João 15, 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa é a sua missão de vida, aprender a amar, né? Essa é a lição que eu tenho que me empenhar ao máximo para cumprir. E eu reconheço que não é fácil. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, mas se são só 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, se eu tenho que guardar só 2 mandamentos, se tudo se resume a esses 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, por que a Bíblia é tão grande? Por que tantas páginas? Por que tantos livros? Se são só 2. Aí alguém respondeu assim, não, é que os mandamentos são 2, mas eles são tão difíceis que todo o resto da Bíblia é escrito para você aprender a cumprir esses 2. Mas vamos imaginar que nós somos instrutores de uma pessoa que acabou de se converter. Vamos imaginar que você é um discipulador, um mestre de uma escola bíblica, e alguém muito mal-humorado, como aquele personagem do Melhor é Impossível. Quem viu aquele filme do Jack Nicholson, Melhor é Impossível?
que era uma pessoa inadequada, inconveniente, sabe aquele sujeito que fala tudo que não deve falar, aquela pessoa que fala para você aquilo que te magoa, ele não quer saber se te magoa, ele quer falar o que ele pensa, não quer saber se isso vai afetar você, né? Esse era o personagem. Vamos imaginar que uma figura como essa se converte e vem pedir instrução para você, aí pergunta para você, o que eu preciso fazer para ser cristão? Né? Você fala, você tem que aprender a amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que um sujeito desse, aí fala, mas eu não sei fazer isso, eu sou o contrário disso, né? O que eu preciso dizer para essa pessoa, para que ela aprenda a amar? O que se diria para essa pessoa? Acho que nós temos que ensinar algumas atitudes mínimas, e é sobre isso que eu queria falar nesta manhã. Amar não é assim tão difícil. Nós achamos que amar o nosso próximo é muito difícil porque nós confundimos o comando do Senhor com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, mas não é disso que a palavra está falando. A palavra está falando para você tratar a pessoa de uma forma que abençoe a pessoa, tratar a pessoa de uma maneira que você gostaria de ser tratado também. Esse é o segredo desse mandamento. Algumas atitudes que você possa ter, que te ajude a obedecer o mandamento. É sobre isso que eu queria falar. A primeira atitude, que eu creio que é fundamental para nós cumprirmos esta ordenança do Senhor Jesus, é: seja gentil com o teu próximo. Se você for uma pessoa gentil, cuidadosa naquilo que você fala, cuidadosa, respeitosa na maneira como você trata todas as pessoas, você já deu um grande passo para cumprir o mandamento do Senhor Jesus. Seja gentil, não seja áspero, não seja ríspido, abra mão disso. Se você é assim, aprenda a não ser para cumprir o mandamento do Senhor, né? Não seja, sabe aquela pessoa que você, ela machuca você. Não seja assim, não seja espinhosa, não seja espinhoso, seja amável. Faça a escolha de ser amável. Quem quer ser amado, deve ser amável. Quero ouvir um amém. Quem quer ser amado, seja amável. E você não precisa estar sentindo nada para ser gentil. Não é uma questão de emoção, não é uma questão de sentimento, é uma questão de escolha. Eu posso escolher, em vez de te tratar com aspereza ou com indiferença. É ruim ser tratado com indiferença. Você concorda comigo? Você já recebeu um aperto de mão em que a pessoa não olha para você, já está olhando para outra pessoa que ela vai cumprimentar? É como se você não existisse. Ela te cumprimenta aqui, mas está conversando com outra aqui, ó. É gostoso isso, né? Quer dizer, ninguém quer ser tratado dessa forma. Ninguém quer ser tratado como se não existisse. Seja gentil, seja uma pessoa que sorri, seja uma pessoa que trata o outro bem, né? É uma atitude boa que me ajuda a cumprir o mandamento do Senhor, e não é preciso para isso ter uma revelação do céu. Para você ser gentil, você não precisa de uma experiência mística com Deus. Um anjo não precisa te dizer isso. É algo que está na tua mão. Ah, mas amar é tão difícil, então comece sendo gentil com o teu próximo. Quero ouvir um amém. Agora já estou conseguindo ouvir amém aqui na igreja. Coisa boa, né? Uma atitude simples. Seja gentil com todo mundo. Seja gentil com o porteiro. Seja gentil com a tua empregada, com o teu empregado. Seja gentil com a tua esposa quando você acorda, com o teu marido. Seja gentil com a pessoa que está perto. Seja gentil com a pessoa que está longe. Seja gentil com aquela pessoa que você não precisa ser gentil. Esse é o segredo. Sabe aquela pessoa que você não precisa, porque nós sabemos ser gentis. Porque quando a gente quer impressionar alguém, a gente sabe ser gentil. A gente, quando está querendo agradar o chefe, a gente sabe ser gentil com o chefe. A gente, quando quer ser bem visto em público, a gente sabe ser gentil em público. Por que a gente não consegue ser gentil com o porteiro?
com o vigia, com o recepcionista, com o irmão. É algo que nós sabemos fazer. Nós fazemos isso com quem nós precisamos fazer. Vamos aprender a fazer com quem nós não precisamos fazer. Amém? E não é um fingimento. Muitas pessoas, não, mas se eu não estou sentindo, eu não faço. Porque eu não quero ser hipócrita. Você está confundindo as coisas. Isso não é hipocrisia. Há uma diferença entre você ser gentil. Eu estou mal-humorado. Às vezes eu não gosto, não tenho simpatia por aquela pessoa. Eu antipatizo aquela pessoa às vezes. É da natureza humana, é da nossa natureza. Às vezes a gente antipatiza com as pessoas. Ou porque a pessoa foi antipática conosco, ou por qualquer razão, né? Mas eu posso escolher não agir de acordo com as minhas emoções, agir de acordo com a palavra. Mas isso é hipocrisia? Não é hipocrisia. Por que não é hipocrisia? Porque o hipócrita finge para parecer virtuoso. Ele finge com interesse pessoal. Aquele que obedece à palavra de Deus, ele não está fingindo, ele está querendo obedecer à palavra. Ele está negando as suas emoções não para parecer bem diante das pessoas. Ele está negando as suas emoções pelo bem da pessoa. Isso é amar. Quem entendeu, diga amém. Né? Essa é a diferença. O hipócrita, ele quer ser bem visto. O hipócrita tem um interesse relacionado à sua própria pessoa. Ele quer parecer virtuoso para os outros, né? A hipocrisia é fingir virtude. Obedecer à palavra de Deus é tomar uma decisão que muitas vezes contraria as minhas emoções, mas eu não estou fingindo, eu estou pensando no outro. Amém? Para abençoar a pessoa, esse é o meu propósito. Então isso é uma forma de eu amar o meu próximo, que não é difícil fazer. Não é algo que exige uma espiritualidade especial de você. Exige apenas que você tome uma decisão. A partir de hoje, eu vou pensar no sentimento das pessoas antes de falar o que for. Não vou falar tudo que vem na minha boca. Eu vou ter cuidado com a pessoa, porque eu quero cumprir o mandamento do Senhor. Quero ser gentil. Isso é uma forma de amar, porque a gentileza faz bem ao seu próximo. Porque é bom ser tratado com gentileza. Quem não gosta de ser tratado com gentileza? Como é bom, né, você entrar numa loja, como é bom você ir no serviço público e alguém te trata, você até estranha, né? Alguém que trata você com gentileza, com respeito, ouve você, dá atenção para o que você fala, né? Quem é tratado dessa forma se sente respeitado na sua dignidade. Essa é a característica da gentileza. A gentileza é eu saber que eu estou falando com uma pessoa que tem dignidade. Eu me sinto digno quando me tratam bem, quando me tratam com gentileza. Olha o que diz a palavra em Provérbios 16, 24. Provérbios 16, 24 fala assim: as palavras suaves são favos de mel. Coisa boa, né? Como é bom ser tratado com boas palavras, né? As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma, saúde para os ossos. Quando você é gentil, você está transmitindo saúde para o outro. Você está fortalecendo os ossos da pessoa, né? Na sua estrutura emocional. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma, saúde para os ossos. Colossenses capítulo 4, 5 e 6 diz o seguinte: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. A vossa palavra seja sempre agradável. Por quê? Porque eu quero obedecer a palavra de Deus. Eu quero abrir mão da minha grossura, da minha grosseria, da minha rispidez, da minha aspereza. Não é fácil, eu sei, principalmente com os mais íntimos. Quanto mais íntimo, mais áspero nós somos, não é verdade assim?
Quando você for grosso amanhã com teu marido, com tua esposa, ou grossa, áspera, ríspida, ríspido, áspero, como às vezes eu sou lá em casa com as minhas filhas, com a Jussara, graças a Deus ela me chama a atenção, mas não é isso que você prega, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus nós temos alguns faróis dentro de casa para nos trazer a luz, né? Quando nós estamos em trevas. Amém, né, Sandra? Você fala, não, peraí, eu posso escolher diferente, posso escolher ser gentil. Começa em casa esse negócio aqui. É em casa que a gente consegue. Quando eu consigo em casa, eu consigo fora de casa. Né? Alimente o sentimento de dignidade do teu irmão. É isso que dá quando eu sou gentil, quando eu sorrio para ele, né? Há uma dignidade em cada um de nós, né? Quando eu sou gentil, por que há uma dignidade em nós? Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Qualquer um é feito à imagem e semelhança de Deus. Essa discussão que está hoje nos Estados Unidos, no mundo, né, sobre racismo, tem a ver com esse clamor, né? Não sei se há um pouco de exagero, não quero entrar nesse mérito, mas tem a ver com esse clamor de que todo mundo seja tratado com a mesma dignidade, independentemente do que for, da origem, da cor da pele, se é homem, se é mulher, o que for. Mas nós, sabe, a igreja tem que dar essa luz para as pessoas. Nós, cristãos, temos que ser extremamente gentis com as pessoas, tratar, sabe, ver nelas a imagem e semelhança de Deus. Aliás, Jesus diz isso, né? Quando a gente visita alguém, quando a gente faz isso, a mim vocês estão fazendo, diz o Senhor Jesus, né? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1, fala assim, não repreenda asperamente o homem idoso. Olha só, né, a palavra, não seja áspero, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai, fale com delicadeza, ainda que você tenha que corrigir, né? Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Número 2, a segunda atitude que eu creio que é importante para nós cumprirmos o mandamento do Senhor Jesus, que também é prática, está na nossa mão, não exige, sabe, nada especial de nós, a não ser uma escolha pessoal. Encoraje o teu próximo, seja alguém incentivador do outro, alguém que estimula, alguém que motiva, alguém que dá uma palavra positiva para a pessoa, seja um encorajador, como Barnabé, José, o encorajador, José das consolações, José aquele que consola, era o nome de Barnabé na Bíblia. Seja alguém assim, alguém que tem sempre uma palavra boa, alguém que está sempre disposto a estimular aquela pessoa que está querendo fazer alguma coisa, não traga para baixo, ponha para cima. A palavra de Deus nos ensina isso, a gente levantar as pessoas. Deus é assim, o Espírito Santo levanta a gente. O que nos impede, muitas vezes, de ter essa atitude encorajadora é o espírito crítico que muitas vezes nós temos, esse criticismo que muitas vezes toma conta de nós, essa necessidade que nós temos de apontar o que é negativo, de ver o que é negativo, de ver o que é errado. Nosso desafio é mudar os nossos olhos, ter olhos bons, como diz Jesus, para que todo o nosso corpo esteja em luz. Amém? Incentive, seja uma fonte de bênção, seja alguém que a pessoa que está na dúvida encontre força em você, pela tua palavra, pela tua atitude, pelo teu amor, pelo teu abraço. Amém, queridos? Porque o criticismo exagerado, aquele criticismo de ficar apontando o que é errado, ficar trazendo, puxando as pessoas para baixo, tem a ver com insegurança nossa. Eu quero que a pessoa venha para baixo para eu me sentir melhor. Eu quero que a pessoa também tenha defeitos para eu me sentir confortável com os meus defeitos que eu não estou conseguindo superar. O criticismo, esse jeito exagerado de criticar que muitas vezes nós temos. Como é fácil nós olharmos e vermos o que é errado, o que é negativo. Como é difícil nós pegarmos os pontos positivos e enfatizar aquilo na vida da pessoa, né? Então,
a pessoa segura é assim, ela fica feliz em encorajar, em incentivar, em valorizar. Valorize o teu irmão, quero ouvir um amém. Seja com teu filho, seja com tua esposa, seja com teu próximo, seja com teu irmão de igreja, seja uma pessoa que tem uma palavra de incentivo, de estímulo. Não, você vai conseguir, você é bom, eu percebo que você tem tais e tais talentos, eu acredito em você. É bom ouvir isso, queridos. Seja alguém que não seja avarento em elogiar, elogie bastante, elogie com honestidade, com sinceridade, mas elogie. Será que não há nada nas pessoas para nós elogiarmos? Seja um encorajador. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que puxa as pessoas para baixo, mas só a que for boa para levantar, para promover a edificação, para construir a pessoa, para que dê graça aos que a ouvem. Isso aqui é um aprendizado. Eu sou crítico como você é também. É fácil ver os defeitos. E traz realmente um sentimento esquisito de, né? Quando a gente fala mal das pessoas, né? Parece que a gente está sentindo, né? Há um prazer esquisito em falar mal das pessoas. Por quê? Doença nossa, natureza pecaminosa nossa. Desenvolva uma atitude incentivadora. Essa é uma forma simples de eu amar o meu próximo. Você vai estar cumprindo a lei de Cristo. Hebreus 10, 25 fala assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, como nós estamos, graças a Deus, voltando a nos reunir, né? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Diga assim, aleluia. Procuremos encorajar-nos uns aos outros. Eu preciso que você me encoraje, você precisa que eu encoraje você, o teu marido precisa do teu encorajamento. Como é bom ser encorajado pela mulher, os homens aí digam amém, né? Como é bom quando a mulher incentiva, motiva, né? Fala coisas boas e vice-versa. As mulheres precisam da voz confirmadora dos seus esposos, né? O contrário disso é a atitude crítica, o criticismo de apontar defeito, de ver o que está errado. Vamos contra isso e vamos cumprir o mandamento do Senhor. Abrir mão do espírito crítico. Romanos 12, 10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quer dizer, eu quero elevar você, em vez de pôr você para baixo, falar uma coisa ruim, falar uma coisa que te machuca. Não, eu quero elevar, quero trazer você para cima. Esse é o Espírito de Deus. Esse é o Espírito que nós temos que ter. Eu quero que você, em lugar de honra, amém? E não é difícil fazer isso. E isso é amar o teu irmão. Essa é uma forma de eu amar o meu irmão. Por quê? Porque é assim que eu quero ser tratado, né? Não é assim que a gente gosta de ser tratado? Que as pessoas... Eu quero que as pessoas sejam compreensivos com meus defeitos. Quero que as pessoas olhem com compaixão para os meus... Quem aqui não tem, né? Você enxerga meus defeitos melhor do que eu até. É assim, né? Nós vemos os nossos defeitos. Quanto mais nos aproximamos, nós enxergamos os defeitos, mas nós queremos que as pessoas vejam com amor os nossos defeitos. É assim que nós queremos. Eu quero que meus defeitos sejam compreendidos, mas eu sou duro para julgar os defeitos dos outros. Por isso a Bíblia nos ensina a tratar o nosso irmão dessa forma. Ser gentil, ser encorajador. E a terceira atitude, sirva ao seu próximo. Seja gentil, seja encorajador,
seja servidor. As pessoas têm necessidades reais, nós podemos ser uma bênção para as pessoas, servindo elas, visitando elas quando elas estão enfermas, trazendo algo que vai suprir uma necessidade que elas têm. Perceba as necessidades reais, não as necessidades superficiais, mas as necessidades reais dos seus irmãos. Esteja ali para suprir aquilo. Uma pessoa está enferma, uma pessoa está no hospital, não custa ir lá visitar, faz bem para a pessoa. Como faz bem você, sabe, ter alguém ali do lado, não custa nada fazer isso. É algo super fácil de fazer, mas nós não fazemos. Como é bom ter alguém ao meu lado quando eu estou com uma necessidade, aquela pessoa pronta para me auxiliar, para me ajudar, para me dar uma mão, né? Seja uma pessoa servidora. Essa é uma forma também simples e que não exige uma espiritualidade especial de nós para cumprir. Eu não preciso ser especialmente espiritual para servir você na necessidade que você tem, para ouvir você quando você precisa ser ouvido, para estar ao teu lado quando você está passando por uma situação difícil. Assim nós temos que ser, essa é a nossa missão como cristãos, esse é o nosso papel. Qualquer um pode fazer uma visita, oferecer ajuda, se pôr à disposição do outro. E é tão bom isso, né? Nós estivemos aqui, o Leandro estava falando, nós estivemos aqui ontem, ficamos aqui, era para ficar das 14 às 17, nós saímos daqui às 18h30, porque conversa vai, conversa vem, a gente se anima, e as pessoas vieram, trouxeram, quantos irmãos trouxeram cestas básicas, irmãos saíram distribuindo cestas básicas, coisa linda e maravilhosa de ver. Nós saímos daqui fortalecidos ontem, porque nos fortalece ver que a igreja está tendo uma atitude servidora, porque esse é o nosso chamado, esse é o chamado de Cristo, servir as pessoas vieram, né? Uma pessoa pegou a cesta, já deve ter falado para outra, já vieram aqui pedindo, as pessoas claramente humildes, necessitando de ajuda, e nós aqui, graças a Deus, podendo estender a mão para essas pessoas, coisa boa. E isso, sabe, nós servimos, mas nós é que somos abençoados. A gente, quando faz uma visita, a gente é que sai abençoado, porque nós estamos cumprindo o Espírito do Senhor, servir o nosso próximo. Isso é amor. Amor é servir, amor não é falar, amor não é sentir, querido. É claro que é bom sentir, ter boas emoções, sentimentos confortáveis de compaixão pelo outro, o amor que nós sentimos no coração pelos nossos filhos, pelas pessoas de quem nós gostamos, mas o que o Senhor Jesus está falando aqui é mais do que isso, é eu servir por servir, servir para cumprir, sabe, aquilo que é o propósito da missão da igreja e de nós como discípulos de Jesus. E o cristianismo é isso, sempre foi essa força no mundo. Você sabe que o hospital, por exemplo, que é uma invenção que nós não... Você já parou para pensar, quem inventou o hospital? Não existia hospital, as pessoas morriam em casa. O hospital foi inventado por um bispo, no IV século, chamado bispo de Cesareia, bispo Basílio Grande. Ele criou um hospital. Primeira estrutura voltada para cuidar dos enfermos. Por quê? Movido por esse espírito de querer servir. Olha, as pessoas estão morrendo, é horrível as pessoas morrerem dessa forma, sem cuidado. Vamos criar uma estrutura para cuidar dessas pessoas. Esse é o espírito da igreja, é com esse espírito que as pessoas vão para a África, vão para a Ásia, vão servir. Servir é bom. Amém? Veja o que diz a palavra em Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros, pelo amor. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, fala assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, voltando aqui ao início da nossa pregação, eu acho que se nós dermos essas 3 instruções para o nosso novo convertido, que quer aprender a ser cristão, acredito que o nosso novo convertido vai ter uma boa instrução para cumprir
a lei de Cristo. Como diz aqui em Gálatas 6, verso 2, levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E acho que se nós, são atitudes simples. Amar, a gente tende a, como é que fala? A gente tende a espiritualizar demais. Amar, eu tenho que amar, eu não consigo amar. Claro que você consegue. Está na tua mão. São atitudes que você pode praticar sem nenhuma dificuldade. Então, para terminar, querido, eu queria que você, junto comigo, se dispusesse a ser um discípulo destas pequenas instruções sobre o amor, né? Seja gentil, seja encorajador, incentive o seu irmão, seja servidor. Paulo fala, quando ele está ensinando sobre o amor, né? Ele fala: eu vou mostrar para vocês um caminho excelente. O caminho de você aprender a ser uma pessoa amorosa, um caminho excelente. E eu creio que nós temos que aprender, fazer disso nossa missão de vida, aprender a ser pessoas que servem, pessoas que são gentis, pessoas que encorajam, que incentivam, que levantam os outros. Esse é o nosso chamado. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria celebrar a ceia nesse espírito. A ceia simboliza o amor do Senhor Jesus, né? A ceia é um símbolo do amor de Deus por nós, o amor de Jesus por nós, que deu a vida para nos servir. O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos, diz a palavra, né? Jesus declarou isso. O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em favor de muitos. E a ceia é a lembrança disso. A ceia é a lembrança de que nós temos comunhão uns com os outros, como irmãos. Coisa boa, nós podemos retornar aqui aos cultos presenciais no dia da ceia, dia que nós podemos celebrar a nossa comunhão como igreja, como povo de Deus, nessa aliança que é a aliança feita no sangue do Cordeiro, nessa comunhão. Vamos orar pela ceia, vamos agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos. Você que está com o seu kit ceia, que veio pegar o teu kit ceia, esse aqui é o nosso kit ceia, que nós preparamos para os irmãos que não poderiam vir hoje. Vieram pegar aqui no sábado, nós vamos estar fazendo sempre isso. Foi bom que nós pudemos ver os irmãos, né, que estiveram aqui conosco. Nós oramos com essas pessoas, abençoamos a ceia. E eu quero incentivar você, na próxima ceia, se você não puder vir, não puder vir à igreja, no domingo, venha para pegar o teu kit ceia. Aproveite e deixe aqui a tua cesta básica, se quiser deixar a tua oferta também. Foi muito bom, os irmãos trouxeram a cesta básica, nós distribuímos aqui, acho que quantas cestas básicas ontem? Quase 20 cestas básicas ontem, né? 16, né? Cestas básicas ontem, foi uma bênção, coisa, né? Coisa boa, maravilhosa. Amém. Queridos, apresente tua ceia ao Senhor, vamos orar. Lembrando que o Senhor Jesus nos deu, Ele é um bom modelo para nós. Morreu por nós, pelos nossos pecados, para que pudéssemos estar aqui livres do medo da morte,
da condenação, da culpa. Graças a Deus, nós vamos... Pai, nós te apresentamos este pão como símbolo da tua entrega por nós, para nos servir. Nós te louvamos nesta manhã, em nome de Jesus. Abençoa o pão do meu irmão na sua casa, onde ele estiver, que ainda que estejamos longe, Pai, uns dos outros, estamos unidos no Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Vamos agradecer pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda má consciência. Em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui em memória do que o Senhor fez. Nós estamos profundamente gratos pelo teu sacrifício, porque pelo teu sangue somos redimidos, somos lavados. Pelo teu sangue, Senhor, nós temos hoje, ó Pai, a liberdade de estarmos aqui na tua casa falando contigo. Glórias te damos, Senhor, por tão precioso sangue. Aleluia. Amém. Você pode tomar a tua ceia em gratidão ao Senhor. Eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esta manhã preciosa, Pai. Louvamos o teu nome. Apresentamos o nosso coração a ti, Senhor. Ensina a cada um de nós a cumprir a lei de Cristo. Ensina-nos a amar o nosso próximo praticamente, Pai. Ensina-nos a tratar as pessoas com gentileza. Muitas vezes somos ásperos, muitas vezes somos indiferentes. Perdoa-nos, Senhor. Ensina-nos a ter palavras que encorajam, que incentivam, que não põem as pessoas para baixo, mas que estimulam, que levantam. Dá-nos um espírito encorajador, como tu deste a Barnabé, a cada um de nós, em nome de Jesus. Ensina-nos a ter um espírito servidor, ó Deus, para as necessidades dos nossos irmãos e das nossas irmãs, para ouvir mais, para nos dispor mais, para estender a mão, em nome de Jesus. Ensina-nos os teus caminhos, para que possamos andar neles, porque o Senhor é a nossa luz, a nossa lâmpada. Ó Deus, leva-nos, dá-nos uma boa semana, livra-nos do mal, livra o nosso irmão, livra a minha irmã, livra a nossa casa, livra nossos filhos, neste tempo de praga, de pandemia,
nós declaramos que nenhuma praga se chegará à nossa tenda, porque assim diz a tua palavra. Nenhuma praga se chegará à tenda do meu irmão, da minha irmã. Esta é a nossa fé, esta é a nossa convicção, esta é a nossa oração ao nosso Deus. Levanta a tua mão, querido. Declara isso: nenhuma praga se chegará na minha tenda, na minha casa, na minha família, nos meus filhos, nas minhas filhas. Declara: estou debaixo das asas do meu Senhor, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu escudo, o meu abrigo. Nós declaramos nesta manhã, Pai, Tu és o nosso refúgio, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, em nome de Jesus. Vá para a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe. Aleluia, muito obrigada, Senhor. Glória a Deus. Bom é, Senhor, estar na tua casa, Deus, para te adorar, Senhor. Ora, lamara, te adoramos, Senhor, te exaltamos, Deus. Quebrantado e ferido está, oprimido pelo seu pecado. Jesus te chama. No limite você já chegou, e a sede em seu interior. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Deixa a culpa e o engano para trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. A tristeza se alegrará, e das cinzas a vida surgirá, porque Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive.